Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira da quarta semana do Tempo Comum, dia de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Viveu por volta do ano 250 em Catânia, na Itália. Meus irmãos, com a liturgia de hoje, estamos iniciando o último capítulo da Carta aos Hebreus. Depois de vermos, durante semanas anteriores, textos teológicos sobre a superioridade e excelência do sacerdócio de Cristo, com o objetivo de animar uma comunidade que estava vacilante na fé diante das dificuldades em se testemunhar Jesus. O escrito termina com recomendações para esse reavivamento da fé. Perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade. Perseverai no amor fraterno, unidade, não esqueça a hospitalidade, comunhão, para exemplificar esses conselhos. O texto coloca como motivo, como exemplo, Abraão. Abraão que tão gentilmente acolheu os 3 viajantes que se revelavam como anjos do Senhor. Algum de nós já parou para perguntar se, diante da nossa realidade de vida hoje, vivemos e expressamos nossa fé sem vacilar, sem esfriar, mostrando coragem diante de um quadro muitas vezes caótico, pautado pela falta de fé, pela inversão de valores, que deve ser enfrentado por nós cristãos com o nosso testemunho na realidade do dia a dia, em nossas famílias, na nossa convivência social, em um mundo, meus irmãos, onde certamente não é fácil fazê-lo. A Carta dos Hebreus, então, meus irmãos, nos dá algumas dicas preciosas de como podemos ser testemunhas daquilo que acreditamos e aquilo que queremos viver. Amar nossos irmãos, respeitar o nosso casamento, viver desapegado dos bens terrenos, termos o necessário respeito pelos nossos pastores, respeitar nossos padres, nossos dirigentes de comunidade, com um olhar cheio de fé e desejo sincero de ajudá-los na sua tarefa apostólica e aprender com eles. Aprender com eles, praticando no dia a dia os seus ensinamentos. Tudo isso, meus irmãos, deve fazer parte da nossa vida e deve ser atributos construtivos, olha a palavra que eu usei, ser atributos construtivos de uma comunidade viva, uma comunidade atuante, que expressa a alegria de servir a Cristo, que proclama com suas vidas que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Meus irmãos, Jesus soube tornar real o que o Salmo de hoje, Salmo 26, nos diz: o Senhor é a minha luz e minha salvação, de que eu terei medo? Ouçamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes:
não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez uma grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu-a à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Herodes talvez teve um problema de consciência. Bom, isto é, se ele tivesse consciência, né? E isso o atormentou, levando a ver em Jesus Cristo o João Batista, a quem ele havia mandado matar, cortando a cabeça. Aqui, meus irmãos, cabe-nos uma reflexão de São Gregório. Diz ele: não há pena comparável a uma consciência carregada de crimes, porque quando o homem sofre externamente, ele se refugia em Deus, mas uma consciência desordenada não encontra Deus dentro de si. Então, onde pode encontrar consolo? Onde procurar o resto e a paz? Repetindo, não há pena comparável a uma consciência carregada de crimes, porque quando o homem sofre externamente, ele se refugia em Deus, mas uma consciência desordenada não encontra Deus dentro de si. Onde pode encontrar consolo? Onde procurar o resto e a paz? São João Batista é um modelo a seguir pela intrepidez, pela sua coragem. Modelo a seguir porque ele é coerente com o que crê. Ele crê e é coerente com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João expõe a sua vida e a perde por causa da fé, mas a ganha para a vida eterna. Hoje, meus irmãos, a igreja relembra também o martírio de Santa Águeda, vítima das perseguições de fé. Assim foi o testemunho de Jesus. Assim também foi dos primeiros cristãos que confessaram a fé até a morte, até o martírio. Deixemos-nos diante da realidade que nos apresenta o mundo de hoje, aprender um pouco mais de João Batista. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viver sempre apostando na verdade. Meus irmãos, todos os santos vieram depois de Jesus, cada um tomando a sua cruz e seguindo no caminho evangélico, caminhando na marca dos seus passos. Mas João Batista foi diferente, meus irmãos. João Batista veio antes de Jesus, deixando ele nas areias as marcas que Jesus Cristo pisaria a seguir. Pois foi como arauto, aquele que foi na frente de Jesus, que João Batista aponta e aposta naquele que ainda não havia iniciado seu ministério sagrado. E é claro,
que não havia ainda ressuscitado em favor da nossa salvação. João, então, mostrou para nós um ato de convicção e fé que se antecipa à fé da Igreja. Pedimos-te, Jesus amado, que nos dê forças para confessarmos, testemunhando a fé em todos os momentos de nossas vidas, mesmo que para diante das indecisões e incertezas tenhamos que sofrer por ti. São João Batista e Santa Águeda, rogai por nós. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.